Você aprendeu a chamar de liberdade o simples ato de escolher. Escolher o que vestir, o que consumir, o que postar, em quem votar, onde trabalhar. A modernidade vendeu a ideia de que quanto mais opções você tem, mais livre você é. Mas essa definição, tão confortável e repetida, talvez seja a mais sofisticada das ilusões. Porque escolher entre alternativas já dadas não é o mesmo que ser livre, é apenas mover-se dentro de um cardápio previamente elaborado. Quando você entra em um supermercado com 50 marcas de cereal, sente-se poderoso. No entanto, ninguém lhe perguntou se você queria comer cereal. A estrutura da escolha já foi decidida antes de você chegar. A liberdade, nesse caso, é apenas a permissão para optar entre variações de uma mesma lógica. Você escolhe, mas não escolhe o campo onde a escolha acontece. Filósofos como Sartre falaram da liberdade como condenação. Estamos lançados ao mundo e obrigados a escolher. Mas a questão desconfortável é outra. Quantas dessas escolhas são realmente suas? Quantas nascem de uma reflexão profunda? E quantas são reflexos automáticos de desejos cultivados por influências invisíveis? Talvez a verdade seja que a maioria das decisões que você chama de livres são apenas respostas condicionadas. Você não escolhe do nada, você reage. E reagir, embora pareça liberdade, pode ser apenas a forma mais sutil de aprisionamento. Se escolher não é necessariamente ser livre, então precisamos olhar para aquilo que nos move a escolher, o desejo. Você pode dizer que deseja viajar, enriquecer, amar, vencer. Mas de onde brotam esses impulsos? Schopenhauer sugeriu que por trás da consciência existe uma força mais profunda, uma vontade cega, incessante, que nos empurra antes mesmo que possamos racionalizar o movimento. Você acredita que decide. Na verdade, muitas vezes apenas executa um roteiro escrito pelo desejo. O desejo não pede permissão à razão. Ele se apresenta como urgência, como necessidade, como é isso que eu quero. E você corre atrás, chamando isso de liberdade. Mas o que é liberdade quando você não escolhe sequer aquilo que deseja? Você apenas sente. E sentir não é o mesmo que deliberar. O desejo se impõe como senhor silencioso, conduzindo suas escolhas com a naturalidade de algo que parece vir de dentro, embora tenha sido alimentado por fora. A publicidade, a cultura, as experiências passadas, moldam o que você aprende a desejar. O que parece autêntico pode ser apenas internalização. Você quer reconhecimento, porque foi ensinado a temer a invisibilidade. Quer sucesso, porque aprendeu a associá-lo a valor pessoal. O desejo se disfarça de identidade. E assim, enquanto você corre atrás do que chama de sonhos, talvez esteja apenas obedecendo. Não a uma tirania política, mas a uma tirania interior. E obedecer ao próprio desejo sem questioná-lo, pode ser a forma mais sofisticada de servidão. Mas o desejo não nasce no vazio. Ele é cultivado em um terreno fértil chamado cultura. Desde o momento em que você aprende a falar, aprende também o que é considerado sucesso, fracasso, amor, poder, dignidade. Você cresce respirando narrativas que definem o que vale a pena querer. E quando finalmente escolhe, acredita que a escolha veio de um eu puro, sem perceber que esse eu foi cuidadosamente moldado. A sociedade não precisa impor correntes visíveis para limitar você. Ela oferece modelos. O profissional bem-sucedido. O casal ideal. O corpo perfeito. A vida equilibrada. Você internaliza esses padrões e passa a persegui-los como se fossem descobertas pessoais. Quando se aproxima deles, sente-se livre. Quando se afasta, sente culpa. A prisão não está nos muros, mas na medida invisível com a qual você avalia a própria existência.
Michel Foucault mostrou que o poder moderno é mais eficiente quando não parece poder. Ele se infiltra nas normas, nos discursos, nas expectativas. Você se disciplina sozinho. Ajusta seus comportamentos para caber no aceitável. E chama isso de maturidade, responsabilidade, adaptação. Raramente chama de condicionamento. A verdade desconfortável é que sua ideia de liberdade pode ser apenas a versão socialmente permitida de rebeldia. Você pode trocar de estilo, opinião ou carreira, mas continua operando dentro de um horizonte previamente traçado. A cultura não diz, não escolha. Ela sussurra, escolha isto. E você obedece sorrindo. Mesmo quando você tenta romper com as expectativas sociais, algo mais sutil segura, o medo. Medo de perder status, segurança, afeto, pertencimento. Você chama suas decisões de prudência, mas muitas vezes elas são estratégias de autopreservação. A liberdade exige risco, e risco implica possibilidade real de perda. E é exatamente aí que sua autonomia começa a tremer. Você pode dizer que permanece em determinado trabalho por escolha, que mantém certas relações por vontade própria, que evita determinadas opiniões por maturidade. Mas quantas dessas escolhas são, na verdade, tentativas de evitar desconforto? O medo não grita, ele argumenta. Ele se veste de racionalidade e convence você de que ficar é mais sensato do que partir. Kierkegaard falava da angústia como a tontura da liberdade. Diante da possibilidade real de escolher diferente, surge um abismo. E o abismo não é externo, é interno. É a percepção de que você poderia ser outro, que poderia romper, que poderia abandonar papéis. Mas fazer isso exigiria enfrentar a incerteza, e a incerteza ameaça a identidade que você construiu. Assim, você prefere uma liberdade limitada a uma liberdade vertiginosa. Prefere a segurança de pequenas escolhas a encarar a responsabilidade de grandes rupturas. E chama isso de equilíbrio. No fundo, talvez seja apenas medo sofisticado, uma forma elegante de permanecer naquilo que já conhece. Ao perceber o peso da cultura e do medo, você pode reagir com uma decisão firme: serei absolutamente independente. A modernidade transformou essa postura em ideal. Autossuficiência, autonomia total, liberdade financeira, liberdade emocional. Tornar-se alguém que não depende de ninguém parece o ápice da emancipação. Mas aqui surge um paradoxo silencioso. Quanto mais você tenta ser independente, mais pode se tornar refém da própria imagem de independência. Você começa a evitar vínculos profundos para não parecer vulnerável. Recusa ajuda para não parecer fraco. Trabalha exaustivamente para não depender de estruturas que, ironicamente, continuam sustentando sua existência. A independência vira identidade, e identidade rígida também aprisiona. Nietzsche criticava as morais herdadas, mas também alertava para o perigo de criar novos ídolos. A autonomia pode se tornar um desses ídolos modernos. Você passa a medir seu valor pela capacidade de não precisar. Só que o ser humano é, por natureza, relacional. Negar essa dimensão não é liberdade, é negação da própria condição. Assim, o desejo de não depender se transforma em nova dependência, dependência da autoimagem de forte, de livre, de autossuficiente. Você troca uma prisão visível por outra mais sofisticada. E, novamente, chama isso de liberdade, sem perceber que apenas mudou o formato das grades. Se a independência pode ser uma nova máscara, resta encarar aquilo que quase ninguém quer admitir: liberdade implica responsabilidade. E responsabilidade pesa. Jean-Paul Sartre,
dizia que estamos condenados a ser livres porque, a cada escolha, afirmamos um modo de ser. Não há como escapar da autoria das próprias decisões, e isso é profundamente desconfortável. É mais fácil acreditar que fomos levados pelas circunstâncias, pela pressão, pelo destino. Quando algo dá errado, apontamos para fatores externos. Mas, no fundo, sabemos que houve um momento em que poderíamos ter escolhido diferente. Reconhecer isso significa assumir não apenas os resultados, mas o fato de que somos coautores do que nos acontece. A liberdade, então, deixa de ser euforia e se torna peso existencial. Cada decisão fecha portas. Cada sim elimina incontáveis nãos. Escolher é renunciar. E renunciar dói. Talvez por isso você prefira imaginar que não tinha alternativa, porque assim o arrependimento dói menos. A verdade desconfortável é que muitos preferem menos liberdade para ter menos responsabilidade. Regras rígidas, sistemas fechados, ideologias prontas, oferecem alívio, basta obedecer. Pensar dói. Escolher cansa. Assumir consequências assusta. A liberdade que você celebra pode ser, na prática, algo que você tenta evitar sempre que possível. Ao longo da história, muitos acreditaram que liberdade era, antes de tudo, uma condição externa, ausência de opressão, direitos garantidos, possibilidade de agir sem coerção. E sem dúvida isso é fundamental. Mas os estoicos, muito antes das democracias modernas, sugeriram algo desconcertante. Mesmo acorrentado, alguém poderia ser interiormente livre. E mesmo cercado de privilégios, alguém poderia permanecer escravo de si. Epicteto ensinava que não controlamos os acontecimentos, apenas nossas respostas a eles. A verdadeira liberdade estaria na capacidade de distinguir o que depende de nós, do que não depende. Essa perspectiva desloca o eixo da discussão. A questão deixa de ser, posso fazer o que quero, e passa a ser, sou capaz de governar minhas reações, meus impulsos, meus julgamentos. Você pode viver em uma sociedade relativamente aberta, e ainda assim, ser prisioneiro da própria inveja, do próprio orgulho, da própria necessidade de aprovação. Pode ter liberdade de expressão, mas não conseguir silenciar o ruído interno que o domina. Pode viajar pelo mundo e continuar carregando as mesmas correntes invisíveis. Talvez a liberdade exterior seja apenas o primeiro nível. Sem liberdade interior, ela se torna cenário, não essência. E isso incomoda, porque revela que o maior obstáculo não está fora. Está na dificuldade de olhar para dentro e reconhecer quem realmente conduz sua vida. Quando você atravessa todas essas camadas, escolha condicionada, desejo moldado, cultura internalizada, medo disfarçado, independência idolatrada, responsabilidade evitada e liberdade interior negligenciada, resta uma pergunta inquietante: o que, afinal, você chama de liberdade? Talvez seja apenas um nome confortável, para não encarar o quanto sua vida é conduzida por forças que raramente questiona. A verdade desconfortável não é que você não seja livre em absoluto. É que sua liberdade é menor, mais frágil e mais exigente do que imagina. Ela não está no número de opções, mas na consciência com que você escolhe. Não está na ausência de limites, mas na lucidez diante deles. E essa lucidez exige esforço constante, vigilância sobre si mesmo, coragem de desmontar as próprias certezas. Ser livre, nesse sentido, não é fazer tudo o que se quer. É investigar por que se quer. É aceitar que muitos desejos não são originais. É admitir que o medo governa mais do que gostaríamos. É reconhecer que a responsabilidade é inseparável da escolha. Essa liberdade não é confortável, nem espetacular. Ela é silenciosa, quase invisível,
e profundamente transformadora. Talvez você continue chamando suas decisões de livres. Mas, se ao menos começar a questioná-las com honestidade radical, algo muda. A liberdade deixa de ser um slogan e se torna prática diária. E isso, paradoxalmente, pode ser o primeiro passo real rumo a ela. Agora, permita que a tensão diminua um pouco. Não é necessário transformar cada decisão em um tribunal filosófico, nem viver sob permanente suspeita de si mesmo. A consciência não deve ser uma arma contra a própria paz, mas uma luz suave que ilumina, sem cegar. A liberdade madura não nasce da paranoia, e sim da serenidade de quem aceita a própria condição humana. Você é influenciado, sim. É atravessado por desejos, medos e narrativas. Mas também possui a capacidade rara de refletir sobre eles. Essa capacidade já é um espaço de liberdade. Pequeno, às vezes frágil, mas real. Cada vez que você interrompe um impulso automático, para perguntar, por quê? Algo se abre. Não é uma revolução externa, mas um deslocamento interno. Não se trata de rejeitar o mundo, a cultura ou os vínculos. Trata-se de habitá-los com mais consciência. De saber que você não controla tudo, mas pode ajustar sua postura diante do que acontece. De aceitar que errará, que escolherá mal em alguns momentos, mas que pode aprender com isso. A liberdade, então, deixa de ser perfeição e se torna processo. E talvez a verdade mais tranquila seja esta: você não precisa ser absolutamente livre para viver com dignidade. Basta ampliar, pouco a pouco, o espaço entre estímulo e resposta. Nesse intervalo, silencioso e quase imperceptível, mora a forma mais humana de liberdade. Obrigado pela atenção, e até a próxima!